Olá, meu nome é Elisângelo Oliveira. Seja bem-vindo a este podcast. Não provoqueis a ira. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na disciplina e admoestação do Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 4. Agora queremos falar um pouco sobre a criação de filhos, abordando o tema como é aplicada a disciplina. O casal deve conversar sempre, discutindo sobre seus projetos, seus planos familiares, suas finanças, seus problemas pessoais e também sobre a criação de filhos. No entanto, em alguns casais podemos perceber a grande necessidade de conversarem mais sobre a forma de criá-los e educá-los. Por terem personalidades diferentes, é possível que o marido tenha uma forma de educar e a esposa tenha outra forma de assim fazer. A forma como cada um acha que deve educar os filhos tem uma forte influência da forma como cada um foi educado quando criança. Isso pode ter um lado positivo ou negativo. Em alguns casos, quando o indivíduo recebeu uma boa orientação quando criança, saberá com mais facilidade transmitir as orientações a seus filhos. Por outro lado, existem aqueles que sofreram com a ausência do pai ou da mãe, ou até de ambos, durante a infância. Isso, porém, não deve ser motivo para que agora seja ausente na educação dos filhos. Uma coisa que nunca devemos esquecer é da misericórdia de Deus. Independentemente da forma como fomos educados ou orientados, Deus pode nos dar toda a capacitação necessária para educar nossos filhos. Vale lembrar também que o mundo está sempre num processo de transformação. Esse processo faz com que algumas coisas que foram utilizadas em nossa infância já não surtam tanto efeito com as crianças dos nossos dias. Hoje as crianças têm acesso a um nível muito maior de informações. Acredito que uma criança de hoje com 9 anos sabe muito mais em alguns aspectos do que um adolescente que tinha 17 há uns 10 anos atrás. Mas uma coisa é bastante presente nos nossos dias, assim como foi durante a nossa infância. A criança está sempre observando o exemplo dos pais. Isso traz uma série de implicações, pois os pais devem ser exemplos que possam ser seguidos pelos filhos, sem que isso lhes traga problemas presentes ou futuros. Não tem como educar um filho dizendo: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Essa seria uma atitude hipócrita diante da criança. Sendo assim, creio que o casal deve buscar a orientação de Deus e juntos decidir a forma de educar os filhos. O marido não deve deixar essa responsabilidade com a esposa, nem a esposa deve deixar essa responsabilidade a cargo do marido. Ambos devem conversar e chegar a um acordo. Fica extremamente difícil para a criança ser educada de uma maneira pelo pai e de outra totalmente diferente pela mãe. Isso acaba gerando uma atitude de disputa na mente da criança e, além disso, uma grande confusão, pois uma hora ela terá de agir de uma maneira para agradar o pai e outra hora terá de agir de outra maneira para agradar a mãe. Os pais não podem ser motivos de irritação e confusão para os filhos. A orientação de Deus, através do apóstolo Paulo, foi para que os pais não levem seus filhos à ira. Esse sentimento ocorre quando os pais não dão um bom exemplo para os seus filhos, vivendo de uma forma e exigindo que eles vivam de outra totalmente diferente. Ou seja, os pais vivem em desordem e querem que os filhos vivam em ordem. Mas essa ira também se torna uma realidade quando os pais ficam disputando entre si como devem orientar seus filhos. O acordo deve ser algo presente também na educação dos filhos. Alguns cônjuges usam os filhos como meio de provocar o outro, ou ainda de mostrar-se bonzinho enquanto tenta mostrar para o filho que o outro é chato, exigente, intolerante. E como é que isso acontece? Quando, por exemplo, o pai faz uma advertência à criança e ela corre para os braços da mãe, e a mãe, por sua vez, diz que o pai é ruim e que ela é boazinha e vice-versa. Veja bem,
Essa é uma situação que não terá como acontecer se os pais sentarem e decidirem entre si a forma como irão educar os filhos. Fazendo isso, quando um repreender o filho, o outro concordará com a disciplina, pois os dois já conversaram sobre o assunto. Os pais não devem estar disputando entre si para ver quem sabe educar melhor os filhos, e sim estar juntos nessa difícil tarefa. Diante da grande dificuldade que é educar uma criança nos dias atuais, não há tempo para o casal ficar disputando. Pai e mãe devem estar juntos para proporcionar a melhor maneira de levar seus filhos ao crescimento. Os filhos nunca devem ser motivo de discórdia entre o casal. O salmista afirma que os filhos são herança do Senhor. Está lá no Salmo 127, versículo 3. O Senhor não iria dar para o casal algo que fosse trazer problemas. Mas tem um grande detalhe: os filhos devem ser criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Sabe o que isso significa? Não é o marido ou a mulher que irá determinar a melhor forma de educar os filhos. Ambos deverão buscar em Deus a maneira como realizar essa tarefa. Afinal, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Está lá no Salmo 127, versículo 1. Quer educar bem os filhos de vocês? Então busquem juntos no Senhor a orientação e a sabedoria necessárias para essa missão que Deus lhes confiou. Outro detalhe importante é que os pais devem ter um diálogo mais aberto com os filhos. Não se deve apenas proibir. Os pais têm por obrigação orientar os filhos acerca dos vários aspectos da vida. Não é muito difícil, por exemplo, ver pais reclamando, condenando e chorando por ver os filhos tendo uma vida sexual ativa. O principal motivo é a falta de conversa com os filhos. Aquilo que os pais não passam em forma de orientação para os filhos, pessoas externas passarão de forma muitas vezes errada, com o objetivo de prejudicá-los e até de pervertê-los. Quando pais e filhos dialogam entre si, existe um nível bem maior de confiança entre ambos e, consequentemente, haverá uma menor possibilidade de ira de filhos para com os pais e vice-versa. O diálogo, o exemplo e o temor de Deus são fatores essenciais na vida dos pais que querem ter filhos segundo o coração de Deus. Obrigado por ter ouvido este podcast. Espero que você compartilhe este conteúdo com outras pessoas e também nos acompanhe nas nossas redes sociais. Um forte abraço e que Deus te abençoe.